Sejam muito bem-vindos, nona aula do nosso curso Princípios Bíblicos de Liderança. São exatamente 18 horas, nós estamos começando mais uma nossa aula. Eu disse a você na aula passada que nós não faríamos mais aquela maldade de atrasarmos, não é? É lógico que a gente não tem controle de tudo, mas aquilo que nos é possível a gente vai se esforçar para fazer. Então estamos no horário. Vamos estar em pé para fazer a Deus uma oração, dando abertura a esse nosso momento especial de louvor e de aprendizado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por estar aqui na Tua presença. Obrigado, Deus, por mais essa linda oportunidade de estudarmos e aprendermos da Tua palavra para o nosso dia a dia. Fala conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso princípio bíblico de liderança, não é? Nosso pessoal do DJ vai colocar uma música no fundo aí para ficar bem bonito. Enquanto você abre a Bíblia, no capítulo 3 da carta de Paulo a Filipenses. Nós vamos ler o verso 7, 8 e 9. Me confirma aqui, técnica, se está dando reflexo da minha mão em mim. Ah, tá dando. Então eu vou ter que mudar. Muda a posição da luz aqui, por favor. Porque eu vou usar sempre assim e pode ficar ruim para quem está assistindo. Aqui é ao vivo, viu, queridos? Não é montagem, não. É ao vivo. Aqui, quem sabe faz ao vivo. Que bom. Nós estamos tentando iluminar bem para que você possa ter uma qualidade. Hoje nós vamos ter uma câmera móvel, isso é muito legal. Nossa câmera vai mexer essa câmera para lá, para cá, para ver se dá um pouco mais de fluidez no nosso curso, para que não fique tão cansativo você ficar olhando para um espaço só, para um lugar só, durante 40 minutos. Filipenses capítulo 3, por favor, quem pode e tem a sua Bíblia, abra comigo. Vamos ler o verso 7, o verso 8 e o verso 9. Nós usamos esse mesmo texto, não é? Já em uma das nossas aulas, e eu quero retomar esse momento aqui com você. Tá? Você que está chegando ao vivo e online, sejam muito bem-vindos. Esse é o Princípio Bíblico de Liderança, aula de número 9. São 50 encontros. Eu tenho uma novidade muito legal para você. Antes de ler a Bíblia, já que estou falando, nós vamos ter na 10ª aula, que é daqui a, portanto, a aula próxima, nós teremos, não é? Perdão, essa é a aula 8, né? Nós teremos a aula 9, depois na aula 10, essa é a aula 8, desculpa. 8ª aula, a aula 9 é a aula que vem. E depois na aula 10, que será daqui a 2 semanas, nós faremos o primeiro sorteio do curso. Não sei se você se lembra, quando nós lançamos o curso, nós falamos que ele teria sorteio. São 5 sorteios no curso. Aula 10, aula 20, aula 30, aula 40 e aula 50. Tá? Na aula 50, quem tiver 75% de frequência presencial ou online, receberá um certificado do curso Princípios Bíblicos de Liderança. Eu quero muito que você aproveite esse momento que nós preparamos para você, com muito carinho. É uma honra ter você com a gente. Você que está online deve colocar os seus comentários aí, porque se você não se identificar, nós não saberemos que você está assistindo e eu não posso registrar a sua presença, tá bom? Faz isso, por favor. Quem vai participar do sorteio no próximo dia, na 10ª aula, serão aqueles alunos que têm no mínimo 8 frequências, ou seja, assistiram pelo menos 8 aulas, tá bom? Então, por favor, faça isso para você se beneficiar. Filipenses capítulo 3, versículo de número 7, 8 e 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero usar hoje um pouquinho da história de um dos mais conhecidos nomes bíblicos, para nós identificarmos um princípio bíblico que é muito importante. O princípio do propósito e da paixão. Hoje é propósito e paixão. Nós trabalhamos propósito significativo há 2 aulas atrás. E hoje eu quero unir o propósito, aquilo que você já entendeu, com um outro sentimento imprescindível para a liderança, que é paixão. Então eu quero te convidar para isso nessa oportunidade. Quem foi Paulo? A palavra diz que houve um homem fariseu, não é, que tinha dupla nacionalidade, além de ser, não é, judeu, também era romano, e que tinha
teve um privilégio único por causa da sua formação. Foi um estudante aos pés do rabino talvez um dos mais conceituados da sua época, chamado Gamaliel. E Paulo se torna uma importante figura, não só para aquilo que nós estudamos hoje, que é os princípios doutrinários bíblicos, mas também uma importante figura para o farisaísmo, porque Paulo passa a ser um defensor ferrenho das doutrinas farisaicas, a ponto de se posicionar como alguém que queria matar, queria consumir com a religião ou com a seita, como eles diziam, do caminho, ou seja, aqueles que estavam seguindo Jesus. Esse é Paulo. Paulo sempre motivou as suas coisas e sempre realizou as suas coisas com muita paixão. Quando Paulo se converte no caminho de Damasco, diz a Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, ele está vindo com uma carta para tentar erradicar o serviço de vida cristã em Damasco. A Bíblia diz que ele é surpreendido por um encontro com o Senhor Jesus, e ele então simplesmente tem a sua vida transformada. Paulo serve a Deus por 20 anos. 20 anos. Não foi um tempo muito longo, mas os 20 anos de Paulo foram impressionantes. Paulo produziu em 20 anos, queridos, e realizou em 20 anos coisas impressionantes. 2 décadas do ministério de Paulo foram muito significativas. Porque não só Paulo escreveu 13 cartas, que são talvez as bases doutrinárias mais profundas do Novo Testamento, mas também Paulo conseguiu deixar o evangelho semeado em praticamente toda a região gentia ou gentílica da sua época. É muito interessante entender Paulo. Pastor, e o que o senhor quer que eu entenda de Paulo? Eu não estou aqui para dar uma aula de Paulo, né? Eu estou aqui para você tentar, junto comigo, identificar por que Paulo conseguiu realizar tanto em tão pouco tempo. Na nossa liderança de hoje, liderando uma geração micro-ondas, né? Que quer tudo muito rápido, quer tudo assim, acontecendo de forma acelerada. Qual seria um ingrediente imprescindível? Primeira coisa, eu preciso ter um propósito. Vamos lembrar de propósito? Razão de existir. Aquilo que libera o meu poder criativo, o meu poder produtivo, é o meu propósito. Razão de existir. Além do meu propósito, eu preciso me apaixonar. O que fazia Paulo simplesmente ter esse resultado tão grande? O que motivava o trabalho que Paulo realizou? É no texto de hoje que eu encontro a resposta. Paulo se apaixonou pelo evangelho de tal forma que ele diz: o que para mim era lucro, o que para mim era ganho, o que para mim era o suprassumo da realização, eu resolvi considerar como perda. Pensa na cabeça desse camarada. Ele está dizendo: o que para mim era muito importante, eu considerei como perda. Agora você tem que parar um pouquinho para pensar. Paulo não se tornou um eremita, Paulo não se tornou um dependente da fé. Paulo manteve a sua empresa funcionando. Paulo era um empresário bem sucedido na construção de galpões e tendas. Paulo era alguém que manteve o seu trabalho, sua profissão. Peraí, pastor, então peraí, está estranho, porque Paulo disse no texto que o que ele considerou como ganho, ele virou, para ele era perda. O que era ganho? Ele não está falando da vida profissional, ele está falando daquilo que fazia com que ele se motivasse. Se você pegar o texto de Filipenses 3, a carta de Filipenses nós conhecemos como a carta da alegria, é um princípio bíblico extraordinário. Eu entendo em Filipenses vários conceitos de liderança, inclusive o conceito de liderança de servo encontra em Filipenses, o conceito de humildade encontra em Filipenses, o conceito de propósito e paixão está em Filipenses, e vamos falar tudo sobre tudo isso, vamos viajar nisso até o final do ano. E aí, olha só que interessante, Paulo tinha plena confiança em Cristo, porque ele dizia que se alguém pensa que tem razões para confiar naquilo que é humano, Paulo dizia: eu tenho mais, porque eu tenho formação secular invejável, eu tenho uma profissão invejável, eu tenho um bom resultado profissional. Mas Paulo disse: eu considerei tudo isso como perda, porque a paixão que motivava Paulo, a paixão que faz o sentido para Paulo agora, não é só ter a sua empresa, é o supremo conhecimento de Cristo meu Senhor. Esse é o motivo que trazia para Paulo razão de se mover.
Vamos parar um pouquinho para pensar. Eu não quero aqui trazer um conceito apenas de uma vida cristã. Eu quero trabalhar no seu dia a dia, na empresa onde você trabalha, ou no negócio onde você está inserido. O que motiva você a sair de casa de manhã? O que faz você ter a capacidade de colocar todo o seu talento à disposição de um negócio, de uma história, de uma equipe, de um funcionário, de um colaborador, de um liderado ou da sua liderança? Eu descobri que o que move a gente, queridos, o que motiva a gente é o propósito, a razão pela qual eu estou fazendo. Não é motivação externa. Nós vamos para um curso, participamos de um curso, uma palestra legal, saímos de lá todos energizados, mas a energia termina, igual combustível de carro. Você começa a andar, ele começa a diminuir, daqui a pouco não tem mais. A mesma coisa, tudo aquilo que é exógeno, tudo aquilo que vem de fora, que eu quero agregar na minha vida como se fosse meu, tudo aquilo que vem para ser principalmente relacionado à paixão e motivação, ele é passageiro. O que é perene é o que nasce de dentro, tem que ser endógeno. Então Paulo tinha essa paixão endógena, o propósito de ter o evangelho de Cristo alcançando as cidades aonde Paulo acreditava ser possível chegar. Era o que motivava Paulo, e Paulo se apaixona de tal maneira, e eu consigo encontrar aqui nesse texto elementos da paixão de Paulo pelo seu chamado. Eu sei que se você procurar, você vai encontrar elementos da paixão da sua vida pelo seu negócio. Diz, não, eu trabalho no meu negócio porque o negócio salva vidas. O meu negócio muda histórias. Eu trabalho no meu negócio porque o negócio motiva os outros. Eu trabalho no meu negócio porque o negócio faz diferença para a vida de alguém. Você sabe, você tem aí razões e motivos. Paulo disse, eu tenho agora uma alta razão, uma paixão quase que imensurável, a paixão de conhecer a Cristo. E aí ele diz, por esse Jesus eu perdi todas as coisas. Olha que coisa forte. Ele diz, por esse Jesus eu perdi tudo. Para quê? Para eu conseguir ganhar a Cristo, ou seja, e ser encontrado nele. Esses são os motivos ou os elementos da paixão. E ele diz, a minha própria justiça que vinha da lei eu desprezo, eu quero agora aquela que vem pela fé. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé é o que eu quero. Eu não estou aqui para ministrar, até porque o curso é um curso que não é focado na questão cristã, mesmo que os princípios são princípios bíblicos. Eu não quero me ater apenas a isso, mas é difícil falar de paixão, principalmente usando Paulo, se você não fizer esse tipo de alusão. Mas eu quero que você tenha um cuidado de entender. Líderes que são eficientes, como Paulo foi, são líderes que simplesmente descobriram por que estão aqui. Pare um pouquinho. Se você estivesse diante de um pelotão de fuzilamento e você tivesse que responder uma única pergunta: por que você está aqui? Qual seria a sua resposta? Para você pensar. Se você tivesse que responder essa pergunta: qual é a causa pela qual você luta? Você peleja, você se esforça. Só quem identificou o seu propósito, só quem persegue o seu propósito com paixão, que pode responder essa pergunta, sabia? Se você consegue responder essa pergunta, parabéns. Você está avançado no caminho de entender aquilo que é o seu propósito, identificar a razão de você existir, o que libera o seu poder criativo, o que libera o seu poder produtivo. E não só isso, aquilo que faz você realizar, aquilo que faz você perseguir esse objetivo, que é a paixão. É o brilho nos olhos por aquilo que você acredita. Não, isso aqui eu acredito. Essa empresa não é minha, mas eu acredito nesse projeto. Eu fui chamado, convocado, eu sou remunerado. Talvez não tudo com aquilo que quero, mas com aquilo que a empresa pode me fazer, porque eu preciso fazer isso acontecer. E aí você se apaixona. Aí você não tem, não é? Aí a gente encontra um conceito que é muito importante na atualidade. É o conceito, tá, de empreendedorismo interno. Que não é aquele cara que sai da empresa para construir sua própria empresa, mas ele é aquele cara criativo, aquele líder comprometido, que cria, que empreende dentro da empresa. É a pessoa que consegue ter uma ideia mais funcional para um problema da empresa. É a pessoa que consegue produzir mais com aquilo que a empresa já tem. É a pessoa que consegue dar à empresa um resultado melhor com as mesmas condições, com o mesmo custo, com a mesma situação. O que é isso? É o empreendedor interno. É aquele empreendedor que empreende dentro do estabelecimento que ele já é colaborador. Então é importante entender isso. O que motiva todas essas ações? É a paixão. Quem conhece o seu propósito, ele persegue o seu propósito. E quem persegue o seu propósito usa uma importante ferramenta chamada paixão.
Essa mesmo que você está pensando aí. Aquela efusiva, né, atitude que você teve quando você conquistou a sua esposa, a sua namorada. Não era difícil sair da casa da namorada de madrugada, podia correr o risco que fosse. Não tinha problema, né, porque estava na casa da namorada. Né? Você atravessava a cidade no escuro, né, fazia loucuras, sacrifícios quase que... Né, não tinha cansaço. Chegava no trabalho depois de um dia inteiro, tomava um banho, passava um perfume para cada namorada. Não tinha preocupação, não tinha cansaço. Se a namorada, se aquele dia se estendesse um pouco mais e fosse até mais tarde, de madrugada, não tinha problema. No outro dia você trabalhava do mesmo jeito, porque você estava na casa da namorada. E se ela te chamasse de novo, você ia de novo aquela noite e passava mais um tempo sem dormir, não tinha problema, porque aquela paixão te consumia. E você dizia: eu não posso perder, é a mulher da minha vida, ou é o homem da minha vida, para aqueles que são do sexo feminino, eu não posso perder. É muito importante entender isso. Escute. Antes da conversão comovente de Paulo, que eu te contei do capítulo 9 de Atos, Paulo era alguém que tinha um outro propósito na vida muito firme, que era ser um fariseu exemplar. Paulo, em todas as suas ações, em todas as áreas da sua vida, Paulo alcançou elevados resultados. Como fariseu, Paulo tinha os mais elevados graus. Por quê? Porque Paulo, ele era alguém que se apaixonava, tinha um propósito claro para aquilo que ele servia, né? Paulo tinha, parece que mais do que qualquer outra pessoa. Paulo não é só responsável pelo início da difusão do evangelho, não. Paulo é responsável pela atividade do evangelho em toda a história, porque não há ninguém que consiga ministrar hoje a palavra do evangelho sem estudar Paulo. Ah, mas é Jesus, pastor. É, mas aquilo que fundamenta, as doutrinas fundamentais do evangelho estão descritas por Paulo. É muito importante entender isso. Então eu preciso e você precisa entender que Paulo vai conseguir oferecer para nós uma compreensão muito detalhada da sua personalidade, do seu compromisso, dos seus valores, da sua paixão nas suas epístolas, porque Paulo tinha esse tipo de compromisso. Meu papel hoje aqui é te chamar a atenção. Será que eu e você temos nos apaixonado a ponto de realizar o nosso propósito? Será que eu e você temos esse mesmo sentimento? Ou será que nós estamos vivendo aquele tempo assim: tomara que o mundo acabe em barranco, para morrer escorado, né? Ou será que trabalhar de novo, caramba, vou ter que falar com aquele rapaz de novo, tem que orientar aquele funcionário de novo, olha o problema de novo, olha o pepino de novo, e você já não aguenta mais. Eu tenho uma notícia para te dar: ou você começa a achar um propósito naquilo que você está inserido e muda, daqui a pouco a empresa não vai mais precisar dos seus préstimos. Daqui a pouco você será peça fora da composição da empresa. Por quê? Porque quem perde o propósito e a paixão se torna sem serventia no negócio, sem ser alguém útil para o negócio. Se o patrão é alguém, ou se o empreendedor é alguém comprometido com o seu negócio, e ele tem sonhado com o seu negócio, ele não vai deixar alguém que não se apaixonou pelo seu negócio trabalhar com ele. Ele só vai trabalhar com quem está apaixonado pelo seu negócio. E aí a gente vê hoje uma grande necessidade. Você que está aí procurando uma colocação nesse mercado, se ela vier, aproveite. Você que, por alguma razão vai conseguir vagas temporárias agora para Páscoa, ou quem sabe você conseguiu vagas temporárias aí para o final do ano e não conseguiu perpetuar na empresa, quem sabe você muda de perspectiva a partir de hoje. Crie um propósito naquilo que você está fazendo, apaixone-se, para que você possa ser um colaborador, imprescindível para o seu empreendedor, para que ele não abra mão de você. É muito importante isso. É muito importante entender. A minha palavra hoje para você é essa: é que nós precisamos ter um propósito bem definido, e esse propósito ele possa motivar uma paixão por aquilo que eu estou fazendo. A pergunta que eu faço para você hoje é: qual é o seu propósito? Qual é a sua paixão? Qual é a causa que você defende mais do que as outras? Se você puder ler a declaração de Paulo, será que você encontraria na declaração de Paulo, você entenderia ou conseguiria colocar você no lugar de Paulo e diria a mesma coisa? Aquilo que para mim eu considero como lucro, eu transformei em perda para ganhar a Cristo. Ou seja, a causa, a razão que me move, que me faz caminhar, que me coloca em risco, mas me garante vida, eu não abro mão dela, eu não tenho de forma nenhuma condição de abrir mão, porque eu me apaixonei por isso, é o meu propósito de vida. Será que isso é uma realidade para você? Se não é, reveja os seus conceitos hoje. Comece a identificar qual é o seu propósito, qual a sua paixão, o que você defende acima de tudo.
O que simplesmente você faz? É muito importante você entender isso, tá? E eu quero trazer então, como sempre faço, né, de forma prática aqui, 3 pequenos conselhos. E quero usar essa base de propósito e paixão para te ensinar. Primeira coisa, tá? Você pode ter certeza, convicção de algo muito importante. O que eu posso ter de convicção de algo importante? Primeiro, tá? Você não está sozinho nisso. Veja, se eu for olhar para a Bíblia, tem um texto que eu quero que você abra comigo, Efésios capítulo 3. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Ele escreve assim, ó. Eu acho fantástico. Ele escreve assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta em mim, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo, ou do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, mediante o evangelho os gentios, e são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça, né, a mim concedida. E é isso no capítulo 3. Aí quando você pega o capítulo 2, ou a sequência do capítulo 3 ainda diz: embora eu seja o menor dos menores, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as riquezas de Cristo, esclarecer a administração desse mistério. Olha que coisa linda, olha que Paulo diz: a intenção dessa graça é que mediante a igreja agora, multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecidos poderes, ouça bem isso, e autoridades nas regiões celestiais. E o versículo 11: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei se faz sentido para você, mas Paulo faz questão de fazer referência aqui a história, a humanidade. Eu estar aqui, você estar aqui, não é obra do acaso. Eu e você estamos aqui para viver um propósito de Deus. Escuta, Ele criou os seres humanos à sua imagem, tá? Você pode não acreditar, eu volto de novo, eu tenho esse cuidado, não é, de dizer a você pode não acreditar em Deus, mas nada é fruto do acaso. A ciência não é fruto do acaso, nada é fruto do acaso. Há alguém coordenando essa história, e esse alguém que coordena a história, nós cremos que é o Senhor. Ele tem um plano, e esse plano de Deus foi estabelecido com todos os detalhes. Pense comigo, tá? Se eu perguntasse a você, qual foi o propósito de Deus ao criar o universo? Pense comigo, qual foi o propósito de Deus? A resposta de Deus é: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os meus caminhos. Ou seja, o Senhor tem para mim e para você essa declaração. Deus não está preocupado se você entende ou não entende a razão pela qual Ele criou o mundo. Deus quer que você saiba que Ele criou e não abre mão do seu grande propósito. O detalhe é que Deus quer que eu e que você entenda que eu e você somos parte de um projeto de Deus. Espera aí, o que isso influencia, pastor, no meu propósito? O que isso vai mudar na minha paixão, saber que eu sou um projeto de Deus? O que isso muda? Muda, porque o propósito de Deus tem nele a sua sabedoria. O propósito de Deus tem nele a sua eterna e perfeita sabedoria. Ora, se isso existe, você há de convir comigo que quando as coisas não acontecem como eu programei, é Deus e não eu quem está agindo. Eu vou tentar traduzir isso num jeito menos evangeliquez. Nada é fruto de um acaso. Há uma grande força que comanda todo o universo. O seu propósito e a sua paixão não podem ser desprezados, porque as coisas não aconteceram como você programou. Deus, ou a força que você acredita, controla todas as coisas. Porque você pode dizer assim: mas eu me esforcei tanto, eu me doei tanto, eu me coloquei em risco a minha própria saúde para isso acontecer, eu simplesmente fiz isso. O detalhe é que você precisa entender que o Deus, ou o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, tem pensamentos mais altos que os meus pensamentos, e caminhos mais altos que os seus caminhos. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele quer que você entenda que Ele tem um propósito melhor, e o propósito dEle para a minha vida e para a sua vida estão estabelecidos. Eu gostaria que você aceitasse esse momento e essa compreensão que eu trago para você nessa hora. Eu não consigo falar de princípios bíblicos de liderança sem trazer para você a convicção que o meu propósito e a minha paixão precisam estar alinhados à compreensão de que existe um
uma força, existe um Criador, existe um Senhor do universo. Então a primeira coisa que eu quero que você grave, para que você não tenha a frustração de dizer: eu não sei como resolver essas coisas, porque eu já tentei de tudo e não consegui resolver. Tentei por o caminho do empreendedorismo, não deu certo. Tentei pelo caminho da cooperação, não deu certo. Tentei pelo caminho de ser funcionário, não deu certo. Eu não consigo. Olha a minha situação. Quem sabe você está aí, né, num desafio. Quem sabe você está sem uma garantia de uma colocação, né, de trabalho. Quem sabe você está aí desesperado. Eu tenho notícia para te dar, tá? O que você precisa lembrar é que acima dos seus pensamentos, acima dos seus caminhos, há um propósito de Deus. Não está entendendo? Não se preocupe. Apenas não deixe que as circunstâncias frustrem os seus sonhos e propósitos e a sua paixão. Não deixe que as frustrações te roubem o calor da sua paixão. Comece de novo. A vida é um eterno recomeço. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deixe Deus tratar com você nesta noite. Olha que interessante. Veja, se existe a necessidade de que eu compreenda que tem uma força comandando esse universo, quem sou eu nesse propósito? Para você pensar. Veja, o texto diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17, 18, a seguinte verdade. Ouça esse texto. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, 16, 17, 18. Isso continua em Paulo. Não sei se você notou, continua nas epístolas paulinas. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu acho que esse texto fala por si, né? Um dos textos mais lindos de Paulo. Paulo traz para nós o seguinte questionamento: por que a gente sai da cama de manhã? Qual que é o nosso propósito de vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não consegue formular claramente a frase que registra o teu propósito, fique tranquilo, você não é o único. Há uma série de pessoas que não conseguem precisar o seu propósito. Há uma série de pessoas que não conseguem dar a devida resposta ao seu propósito. Há uma série de pessoas que geralmente gastam tempo e esforços num grande planejamento. Planejam tantas coisas e às vezes na hora de realizar não conseguem fazer, porque aquele planejamento não está alinhado com o seu propósito. Às vezes ele planejou férias, né? Às vezes planejou semanas de descanso, e às vezes não consegue fazer, porque aquele tipo de atividade, e depois ele gasta o dinheiro dele e volta frustrado e fala: nossa, gastei tantas férias, parece que eu não descansei nessas férias, parece que não foi legal. É que ele esqueceu de planejar segundo o seu propósito. É muito importante entender isso, porque às vezes ele foi para as férias no meio de uma situação e ele ficou o tempo todo lá com a mente trabalhando. Por quê? Porque não está alinhado ao propósito. O que Paulo diz para nós aqui é claro, é que apesar que, né, para quem serve a Deus e quem acredita na palavra do Senhor na Bíblia, todos os propósitos acabam nos direcionando para Deus, mas eu não quero fazer isso hoje. Eu quero que você pense comigo. Há um propósito universal para aqueles que servem ao Senhor, aos servos de Deus. Mas no resumo básico da palavra, Paulo vai dizer para a gente aqui no texto: não desanimamos. Mesmo que exteriormente estejamos desgastados, interiormente nós estamos firmes. O que isso significa para a gente? Gente, não há ninguém que realize o seu propósito ou que cumpre com paixão o seu propósito que não se desgaste. Porque plantar não é fácil, semear não é fácil. Convide o agricultor e pergunte para ele: qual é o processo mais difícil, plantar ou colher? Pergunte para ele. Plantar, preparação da terra, a escolha da melhor semente, o tempo de plantação. E tem um detalhe: o plantar é mais difícil porque o plantar só tem desembolso. No plantar você não tem retorno nenhum. Você gasta com a preparação da terra, você gasta com a semente, você gasta com a mão de obra. E tem um detalhe: você ainda gasta, olha que coisa interessante, você ainda gasta sem a certeza de que vai ou não receber de volta. Pode falar.
Não pense você que isso é regra, exceção não, isso é regra. Muitas vezes acontece. Pessoas aqui, o nosso aluno participando aqui disse fazer um investimento de mais de um milhão numa plantação e não ter retorno. Acontece. Por que isso acontece? Eu preciso entender, você precisa entender comigo a seguinte expressão, gente. Veja, tá? Todas as vezes que nós vamos fazer um tipo de semeadura, ela é desgastante. Todas as vezes que eu vou investir em algo, né? Por isso que hoje acontece muitas pessoas se frustrarem com facilidade, porque elas querem ver o resultado do que fazem e automaticamente isso não acontece. Ninguém colhe sem plantar. Há um tempo, há uma maturação, há um processo. E Deus quer que você entenda que esse processo só será vencido se o seu propósito for firme e se você se apaixonar por aquilo que é o teu propósito. Se for mais forte a tua paixão pelo negócio, pela liderança, pelo exercício do resultado, do que as dificuldades. Porque se as dificuldades suplantarem a tua paixão, você não faz nada. Você começa e não termina. Sabe por que nós somos campeões em começar e somos fracassados em terminar? Porque todas as vezes que nós começamos, nós esquecemos de alinhar os nossos planejamentos aos nossos propósitos. E aí, quando o planejamento não está alinhado ao meu propósito, ele fica sem força. Aí qualquer dificuldade, fala, ih rapaz, vou parar. Para que eu vou continuar? Esforçando para quê? Vai dar em nada isso. Quantas vezes eu tentei e não deu em nada? Por quê? Porque o meu propósito não está alinhado com o meu planejamento. Que nesta que as mãos estão calejadas, os pés calejados, o corpo queimado pelo sol. Conversa com ele se ele quer sair de lá. Nunca. Porque ele se apaixonou por aquele processo. Ele planta uma pequena quantidade, mas ele tem o arroz, ele tem o feijão, ele tem o frango, ele tem a alimentação no tempo certo lá na casa dele. Ele se apaixonou por aquele processo. Ele não tem dificuldade de levantar 4 da manhã, 3 da manhã para tirar leite, porque ele se apaixonou por aquele processo. Ah, mas isso é muito desgastante. Diz para ele que é desgastante. Convida ele para ser colaborador de uma companhia aqui na cidade. Traz ele para ficar aqui no horário comercial de 7 a 5. Fala, fica aqui na empresa, no computador, eu quero outra coisa. Ele vai ficar com você 2 e vai dizer assim, desculpa, eu não aguento isso aqui não. Prefiro ir na roça. Eu levanto 3 da manhã, mas eu tenho a razão pela qual eu estou lá. Aqui não tem razão para estar. Esse é o propósito, gente. A razão de existir da gente. O que motiva, o que arranca da gente a capacidade produtiva, o que arranca da gente a capacidade de sonhar, o que dá esforço para a gente criar é o propósito. E o que me faz manter o propósito é a paixão. É isso que eu quero trazer para você hoje. Líderes precisam mais do que propósito e paixão. Você está apaixonado pelas coisas certas. Qual o seu propósito para estar nesse planeta? Pensa comigo. Se você não formulou uma declaração de propósito para a sua vida, peça hoje a Deus, pare um pouco, reflita e faça agora um processo de desenvolvimento pessoal. Escreva o propósito de vida, razão de existir. Eu existo para isso. Eu existo para isso. Você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor esposo, você vai ser o melhor líder quando você identificar a sua razão de existir. Porque os esforços para a sua razão de existir se realizarem, quem se apaixona por eles tem força para realizá-los. Deixa eu terminar. Já estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, não é? E aí eu vou te dar uma dica muito importante. De onde vem a paixão? Você falou muito bem, pastor, achei bonito. De onde vem a paixão? O que faz um homem com uma vida difícil? O que faz um homem descobrir aos 85 anos de idade que ele estava apaixonado pela sua vida e pelo seu propósito? Falando de Paulo, o que faz Paulo chegar aos 85 e dizer assim, eu não tenho nada na minha vida por precioso, eu só quero cumprir o meu propósito, eu só quero fazer aquilo que é o meu propósito? O que faz Caleb, aqui eu quero te contar a história de Caleb, para terminar. Caleb chega na terra prometida, Josué capítulo 14. É linda essa história. Diz o texto, os homens de Judá vieram a Josué. Escuta, Josué, para quem não tem conhecimento bíblico, foi o sucessor de Moisés, que liderou, o grande capitão, que liderou a conquista de Canaã para a terra de Israel. Josué teve uma reunião de Josué com os líderes de Judá. E entre os líderes de Judá veio um camarada que era agregado. Não era da tribo de Judá, era um tal de Caleb.
O mesmo que havia feito uma vistoria na terra com Josué. O mesmo que tinha conhecido a terra 40 anos antes. O mesmo que tinha saído adulto lá do Egito e tinha sido livrado por Deus, porque ele deu um bom testemunho da terra no dia que os espias foram enviados. Agora Josué chega para Caleb, seu amigo, mesmo sendo alguém que não é judeu, ele é quenezeu, tá? Ele é simplesmente alguém, né, que é filho de um quenezeu. Ele é um agregado, ele é alguém que vem como estrangeiro para a nação. E a Bíblia diz que esse Caleb diz para Josué: você sabe, né, o que Deus disse para mim. Deus disse para mim, tá, que me daria, não é, uma terra. Lá em Cades Barnea falou para mim e para você, lembra, Josué? Que ele daria para nós. Eu tinha 40 anos quando Moisés enviou-me de Cádiz para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, e meus irmãos que foram comigo fizeram desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, e por isso naquele dia Moisés fez um juramento dizendo: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Isso foi há 45 anos que ele disse a Moisés. Escuta isso. E quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, eu estou aqui hoje com 85 anos de idade. Olha a declaração que Caleb faz, eu acho fantástico. Versículo 11: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. E Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve o descanso da guerra. Caleb enfrenta tudo por 5 anos em conquista de Jerusalém de conquista de Canaã. Agora ele chega e fala: agora eu quero a minha parte, que Moisés me prometeu lá quando eu dei um bom relatório da minha observação da terra. E agora ele tem 85 anos. E aqui tem uma observação importante demais: propósito e paixão se alinham, né, quando você tem capacidade de acreditar. Se eu fizesse agora para você uma pergunta: o que acontece com determinados líderes? O que acontece com determinados líderes que parece que possuem um que a mais? Sabe aquele líder que encontra, não é, nos seus liderados a força necessária para produzir mais? Sabe aquele líder que consegue, não é, fazer com que os seus liderados trabalhem, resolvam, realizem? Sabe aquele líder que quando alguém chega e fala assim: você vai ser transferido para o departamento tal, ele fala: não quero não, eu gosto de trabalhar com fulano. Qual o segredo? Se você for estudar a fundo, o segredo chama-se paixão. Se eu te perguntasse a você o que é paixão, é o que pega um camarada de 85 anos, dá para ele entusiasmo necessário para dizer assim: olha, eu estou tão jovem quanto eu tinha 40 anos atrás, 45 anos atrás. Eu quero continuar, eu quero tomar posse, eu quero realizar aquilo que é o meu propósito, aquilo que é a minha oportunidade. Escute, líderes com propósitos claros, eles transcendem o ato de empurrar produtos para fora. O líder que ele tem, né, ele transcende a ideia de empurrar produtos porta fora, colaboradores porta fora. Quem é apaixonado, veja, tá? Quem tem o segredo, tá, de ser apaixonado, ser alguém que é um homem que acredita. Se você pegar a biografia de Caleb por 3 vezes, você vai encontrar esse homem registrando que ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Ele acreditava totalmente naquilo que era o seu propósito. Ele tinha paixão pela realização, entusiasta, corajoso, apaixonado pela ideia. E ele sabia que ele podia continuar realizando, porque ele era apaixonado. Não eram as circunstâncias. Aí você fala assim: mas o lugar que ele pegou era top. Não, era o pior lugar. Além de ser um lugar montanhoso, era um lugar que tinha os moradores maiores de Canaã. Só gigantão. Os Enaquins eram os filhos de Enac, era só gigante. Ele falou: não preocupa não, eu tenho 85, estou velho, né? Mas eu me sinto tão jovem quanto. Eu não vou ter dificuldade. Eu vou, a partir de agora, me comprometo com você.
Pastor, o que você enxerga em Caleb? Paixão e propósito. Paixão e propósito. Propósito e paixão. Esses foram auxiliares de Caleb ao longo dos anos. O propósito não fez ele desistir. Pô, imagina, ele vai lá na terra, conhece a terra, escolhe o lugar, recebe a promessa e fica rodando no deserto, vendo gente morrer por 40 anos. Aí ele entra na terra e fica mais 5 anos esperando, até que chegou a hora de distribuir a terra para Judá. E aí ele vai dizer assim: e a minha parte? E a minha Hebron? E o lugar dos Anaquins? Aí alguém vai dizer assim: mas você está louco, você está velho, você está cansado. Disso? Não, eu sou tão jovem quanto há 45 anos atrás. Eu acredito, o que me moveu até aqui foi o meu propósito. Eu sou apaixonado por isso, eu não vou desistir. E a história vai mostrar para a gente que Caleb se torna e faz daquela região de Hebron uma região extremamente produtiva e funcional, com 85 anos de idade, por causa da paixão que Caleb tinha. Escute, para Caleb, o seu propósito, a sua paixão transcendiam os limites da sua experiência, porque ele entendia, tá? Ele estava além da promoção, ele estava além do lucro, ele tinha uma paixão de vida, ele tinha algo que movia a vida dele. O que dava significado à vida de Caleb era o propósito significativo que ele tinha. Ele sabia a razão de existir, ele sabia o que liberava o poder criativo e o poder produtivo dele, e ele se apaixonou por isso, a ponto de considerar que mesmo com 85 anos, ele podia ser ainda o grande líder em Judá, da região de Hebron. Eu quero encerrar essa nossa rápida reflexão de hoje, esses minutinhos que nós tiramos hoje para conversar, né? De forma muito simples, olhando para você e te dando talvez agora, através do mesmo Paulo, no capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 9, um último texto que diz assim. Olha o que diz o texto: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Olhando para a história de Paulo, encontrando aqui na carta de Paulo aos Coríntios, já no final da sua história de vida, Paulo diz: nós temos um propósito. Ele sabia que um dia, ninguém fica para a semente, ele sabia que um dia a história ia terminar, mas ele tinha um propósito. Eu quero que você pense nisso, por favor, como alguém que está na vida, na terra agora, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria que, se você puder, né? Não sei nem se pode, se tem como colocar. Coloca nos comentários aí, técnica, por favor, né? Tem aqui um Felipe me ajudando. Escreva aí: planeje em função dos seus propósitos. Você quer ter um propósito de vida? Identifique qual é. Depois, quando você for planejar, alinhe o seu planejamento com o seu propósito. Alinha o que você vai fazer com o que você acredita. Só assim a paixão vai te levar aonde você precisa. Você nunca irá atingir os seus propósitos se você não se apaixonar por eles. E só se apaixona por eles se o planejamento dos seus propósitos estiver adequado, estiver alinhado, o seu planejamento for em função dos seus propósitos. Então escreva aí: planeje em função dos seus propósitos, por favor. Escreva também aí, por favor: instrua e forme o seu grupo de maneira propositada. Os que estão trabalhando com você, mostre para ele propósito. Se você pegar hoje, né, e estiver aqui conosco em um dos nossos cultos, não é raro você ouvir nos dizer sobre propósito. Nós temos um propósito, nós temos planos, propósitos, planejamentos alinhados. Para quê? Para te mudar vidas e histórias. Nós temos uma visão. Nossa visão é amar a Deus, amar ao próximo, proclamar o Evangelho e adorar a Deus. Nós temos uma missão. Nossa missão é ser uma igreja contextualizada, uma igreja que não abre mão dos princípios doutrinários básicos da verdade, mas que também serve, através dos relacionamentos saudáveis, aqueles que conosco congregam e a sua comunidade. E nós temos valores, 5. Nossos valores é o CRECE, sem S: comunhão, restauração, evangelismo. Nós temos, a contribuição e também, a comunhão, restauração, evangelismo, contribuição e esqueci o último. Olha que coisa linda, falei tão bem dos valores, esqueci o último valor, tá? O valor eterno que nós temos aqui é muito importante. Então, a partir de hoje, instrua e forme o seu grupo de maneira propositada. Por favor, faça isso. As mudanças não acontecem por acaso, elas ocorrem à medida que você cultiva, cultua, se esforça, facilita aqueles que estão trabalhando com você a entender o seu propósito e se
fazer do seu propósito, do propósito comum, o seu propósito. A palavra diz em Atos 2, 47 até 52, a igreja primitiva crescia, porque tinha um propósito comum, tinham tudo em comum. Terceira coisa que você pode fazer, acrescente, né? Pessoas da sua equipe que também sejam contratados e sejam treinados para viverem de forma propositada. As pessoas que vierem somar com você devem ser pessoas compromissadas, com propósito. Porque em vez de apenas contratar pessoas pelo caráter e pela competência, procure pessoas que tenham paixão pelo propósito. Pessoas que se apaixonem pela ideia de ser alguém automotivado na área que você está trabalhando. Quarto, estruture tudo que você for fazer através do propósito. Coloque todas as ações da sua empresa e sua equipe direcionadas para o seu propósito. Faça isso, estruture as coisas assim. Você desenvolva estruturas da sua equipe, trabalhando em conjunto para quê? Para sistematicamente você ter o propósito. E por fim, faça avaliações de forma propositada também. Ou seja, não cometa o erro de esquecer que a eficiência ela só é contínua em um mundo que está em transformação se também tem avaliação contínua. Não pense você que a eficiência ela se estabelece e se perpetua. O mundo está em transformação, então a eficiência também tem que estar o tempo todo sendo avaliada. E como é que eu avalio isso? Eu avalio isso quando o meu propósito ainda é o meu propósito e a paixão continua a mesma para realizar esse propósito. Que hoje você tenha a capacidade de viver isso, que a partir de hoje você veja na sua organização, na sua liderança, resultados perceptíveis que te façam crescer, te tornar mais forte. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Espero que eu possa ter abençoado você e trazido a você algum tipo de reflexão hoje. Se não conseguir fazê-lo, me perdoe, a intenção foi boa. Que você possa, a partir de agora, promover tudo na sua vida baseado no seu propósito. E aí eu vou dizer uma coisa para você, só para encerrar. Mas eu já estou aposentado, ou já estou velho, ou já estou cansado, ou já não quero mais nada, já não tenho mais tanto vigor. Não existe tempo, existe razão de existir propósito. Então eu posso construir esse propósito a hora que eu quiser. Mas eu quero, mas mesmo assim na minha velhice, eu consegue, depende da sua vontade. Você precisa acreditar. Se você se apaixonar pelo seu propósito de vida, você vai realizar em nome de Jesus. Um abraço carinhoso no seu coração. Eu quero agradecer a Deus junto com você, orar louvando ao Senhor e te convidar para estar conosco na próxima segunda-feira. Se você não assistiu às outras aulas, vá lá no nosso YouTube, assista agora, a partir daqui a 5 minutinhos, está disponível todas essas aulas, inclusive a de hoje, para você poder acompanhar. Pai, muito obrigado, te rendo graças, muito obrigado por tudo que és e vai fazer, muito obrigado por o Senhor, Pai, porque o Senhor nos deu o propósito de existir, razão de existir, e nos faz apaixonar cada dia pelo teu propósito em nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.